Estamos ao vivo, tá? Quando você quiser começar, Ok. à vontade. Boa noite, meus queridos amigos do Lar do Amor Cristão. Sejam bem-vindos nesta noite, uma live muito singela. Vamos falar sobre o Evangelho no Lar, mas, primeiramente, eu quero dar alguns avisos. Primeiro de tudo, dizer que nós temos os nossos cursos online. Quem estiver interessado em fazer os cursos, se comunique lá com a Secretaria do Lar, eles vão passar como deve ser feito, e é desde o básico até o grupo de estudos. Temos cursos à noite e à tarde. Então, quem estiver interessado, por favor. Outra coisa, o Lar continua doando cestas básicas. Então, vamos pedir a todos vocês que, se tiverem possibilidades, envie para lá os alimentos básicos: arroz, feijão, óleo, fubá, aquilo que vocês puderem. Quem não puder ir no lar, mas quiser fazer algum donativo, nós temos uma conta no Itaú destinada ao lar para isto, para esta finalidade. Também a Adriana pode passar para vocês o número da conta, e nós vamos agradecer muito, porque, como o lar está fechado, muitos recursos do lar ficaram diminuídos. Então, é uma forma de nós arrecadarmos e darmos continuidade ao trabalho de assistência social, que é tão importante numa casa espírita, como todos vocês sabem. E às segundas-feiras à noite, no horário das 20h30, nós temos um evangelho online. Ele é pelo aplicativo Zoom, por enquanto, não é? Não sabemos se vamos mudar o aplicativo, mas, por enquanto, ele está no Zoom, e eu gostaria de convidá-los a participar, porque esse evangelho online, ele é feito em substituição aos nossos trabalhos das segundas-feiras, que seria o trabalho de desobsessão. Mas é uma forma de nós estarmos conectados com os nossos mentores, e eles estão visualizando tudo aquilo que nós necessitamos. E, posteriormente, nós temos também um trabalho de vibrações. Então, quem quiser deixar o nome quando faz o Evangelho no Lar, ou o Evangelho online, às segundas-feiras, pode deixar o nome para as vibrações, que nós temos um trabalho exclusivo de vibrações para doentes, para pessoas que estão em estado de perturbação, pessoas que estão desempregadas. Então, tem várias vibrações para todos. E posso dizer a vocês que os nossos mentores estão trabalhando muito, muito. Eles nos acodem em todas as nossas necessidades, e a gente tem visto pessoas que estavam com o Covid já bastante avançado, e estão se recuperando lentamente. Então, nós levamos tudo isso ao plano espiritual. E a live de hoje é uma live muito, muito singela, muito simples, e nós vamos falar do Evangelho no Lar, a sua importância, por que o Espiritismo incentiva tanto o Evangelho no Lar. Quando nós vamos a uma casa espírita e passamos numa orientação, passa pela orientação, o orientador fala assim: olha, você vai tomar passes e depois você faça o Evangelho no Lar, ouça as palestras, né? Primeiro você vai tomar o passe, ouça as palestras que precedem o passe, porque toda palestra que precede o passe, ela é uma preparação para o passe. E aí
o orientador diz assim: faça Evangelho no Lar, e dá um folhetinho lá para que nós possamos fazer o Evangelho na nossa casa. Aí é escolhido um dia da semana, em comum acordo com todos os familiares, a princípio. Então, escolhe-se o dia, o horário, e aí a gente vai começar a fazer o Evangelho no Lar com os nossos familiares. Muitas vezes a pessoa chega e fala assim: não adianta, porque o meu familiar, a minha esposa ou meu marido, eles não aceitam, eles não querem saber. Não tem problema. Você pode fazer o Evangelho sozinho, desde que seja em voz alta. Então, nós vamos ver por que nós faremos em voz alta e por que nós vamos fazer o Evangelho preferencialmente com os nossos familiares. Criança pode participar do Evangelho? Pode. Nunca nos esqueçamos que crianças são espíritos que acabaram de reencarnar e que têm uma trajetória espiritual e também, assim como nós, viemos para reparar nossas faltas, para dar continuidade no nosso progresso, nas nossas atividades. Então, é muito importante que a criança participe do Evangelho no Lar. Bom, então, supondo-se que a família toda vai participar do Evangelho do Lar. Escolhemos o dia, o horário, colocamos a água, não precisa ter toalhinha branca, florzinha, nada disso. É uma coisa muito singela, muito simples, sem necessidade de aparatos. Não é ritual. Aliás, o Espiritismo não tem nenhum ritual. Então, nós colocamos lá o Evangelho segundo o Espiritismo quando nós temos. Quando nós não temos, temos a Bíblia. Ah, eu não tenho Evangelho, eu tenho uma Bíblia. Pode usar a Bíblia. Use a Bíblia na parte do Evangelho. Por que nós aconselhamos o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque ele já está ali com determinadas explicações. Bom, aí vamos fazer o quê? Começamos com a leitura fazemos uma pequena preparação, nos ligamos com os nossos mentores. A pessoa foi a primeira vez no lar, já mandamos ela fazer o Evangelho, ela nem sabe o que é mentor. Então, nós vamos falar assim para ela o seguinte: você vai fazer o Evangelho no lar para limpar psiquicamente a sua casa de energias negativas, e os mentores aqui do lar, os espíritos que nos ajudam, irão até seu lar juntamente com os espíritos familiares que vocês têm e vão assisti-los em suas necessidades. Então, aí já é uma outra explicação. Sempre que se indica o Evangelho no lar, numa casa espírita, nós temos que falar dessa forma. Mas qual é o objetivo do Evangelho no lar? Bom, o primeiro objetivo é da união familiar. Esse é o primeiro objetivo. É fazer que por meia hora por semana a família se reúna num clima de paz, de harmonia, de alegria, para participar desta leitura do Evangelho. Então, o que nós aprendemos? O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Se nós estudarmos Kardec, nós vamos ver no Livro dos Espíritos as leis morais. O Evangelho ele é tirado de todas as leis, das leis morais. Kardec compilou algumas passagens, juntamente com a parte espiritual, e fez o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, nós sabemos, e já vimos nas lives anteriores, que
temos a necessidade da reencarnação, porque somos espíritos ainda resgatando determinados débitos, resgatando alguma harmonia com alguém. Então, nós temos a necessidade de ter um amparo da parte espiritual. Então, quando nós reencarnamos, quando nos propomos, quando nós vamos reencarnar e temos a bênção, que nem todos os espíritos têm a bênção de ter uma programação no mundo espiritual, então nós já estamos vindo com uma certa bagagem. Essa bagagem qual é? Já em determinados locais, já estávamos em contato com essas leis morais, com a lei moral, através do Evangelho de Jesus. E é isso que nós devemos trazer para dentro da nossa casa. Então, quando nós começamos a ler o Evangelho, nós vamos começar a ler, a fazer um pequeno comentário, quem tiver mais elucidado. Então, faça um pequeno comentário. Mas isso não pode se restringir somente ao dia do Evangelho. O objetivo do Evangelho é fazer que nós nos modifiquemos moralmente. Então, vamos supor que caiu uma lição do capítulo 4 do livro do Evangelho, ou capítulo 3. Então, nós vamos pegar aquela lição, vamos ler um tópico da lição, porque nós temos assim, cada lição do Evangelho tem vários tópicos, e depois tem a instrução dos espíritos. Então, nós vamos ver, bom, hoje nós vamos falar do bem-aventurados os aflitos, aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por provações, não é? Aí ali nós vamos ver a paciência, a resignação. Isto é um embasamento para que nós possamos passar pela nossa estrada da vida fortalecidos. Então, o Evangelho vem nos fortalecer. É como se ele viesse nos dar um alento, porque todos nós que estamos encarnados, todos, não existe um que fala, não, eu vim só para passear, eu vim só para trazer, só para coisas boas. Não. Todos nós viemos para acertar alguma coisa, mas sempre para o nosso progresso. Sempre. Então, o Evangelho, nas suas leis, na sua lei moral, através das suas histórias, de tudo aquilo que Jesus, das parábolas que Jesus falou, eles vão fazer o quê? Abrir a nossa mente material, juntamente com a nossa mente espiritual, para que nós possamos meditar sobre aquilo que nós estamos estudando. Então, o Evangelho no Lar é um momento de estudo também. Não somente naquele momento, mas que nós podemos falar assim, quando terminamos o Evangelho. Falar para a família, bom, hoje nós vimos sobre a paciência. Então, vamos procurar algum outro livro que nos fale sobre a paciência. Quais são? Fonte Viva, Vinha de Luz, Sinal Verde, Busca e Acharás, Calma. Então, nós vamos pegar um desses livros, ler alguma coisa e vamos levar para a nossa semana de meditação. Então, esse é um dos objetivos do Evangelho no Lar, fazer a nossa transformação moral. Não adianta nós sabermos de cor o número do Livro dos Espíritos, questão 61, 23, 45, 90. Não adianta isso. Nós viemos para a nossa transformação moral. E o Evangelho vai nos proporcionar a transformação moral. O Livro dos Espíritos é um livro de estudos.
Então, nós vamos estudar cada parágrafo, que também vai nos auxiliar na nossa trajetória terrena, vai explicar tudo, juntamente com o Evangelho. O Evangelho foi tirado do Livro dos Espíritos, então nós vamos ver tudo que Kardec fala, que os Espíritos falam para Kardec, está no Evangelho de uma forma mais singela, de uma forma mais explicativa, né? Então, esse é o objetivo. Bom, então fazemos o Evangelho no lar, muito bem. Há casas que têm muitos conflitos entre os seus habitantes, entre os seus moradores. O que o Evangelho faz? Ele atrai para dentro do nosso lar, com a nossa conexão, os nossos mentores. E estes mentores fazem a limpeza energética daquilo que está faltando na nossa casa. Porque os nossos pensamentos, eles ficam impregnados nas paredes da nossa casa, eles ficam na nossa atmosfera. Então, é como se nós passássemos ali, através do Evangelho, um aspirador. Vai sugar esses pensamentos negativos, esses sentimentos negativos, mas isso tudo depende também da nossa transformação. Então, por isso que eu digo, é fazer o Evangelho e meditar sobre aquilo que você leu. Pegar aquele tópico e vai ler, reler, vai buscar em outros livros, pega o Livro dos Espíritos, deixa ver o que o Livro dos Espíritos fala disso. Então, vamos aprofundar o nosso conhecimento. Uma regra do Espiritismo é assim: amai-vos e instruí-vos. Então, nós não podemos deixar de lado a nossa instrução. Então, não podemos somente ir atrás do fenômeno. Nós viemos para a nossa reforma íntima, que até brincava há muito tempo atrás, e eu já nem falava mais reforma íntima, eu falava RI, de tanto que a gente falava de reforma íntima. E o Evangelho é isso. É ele que nos proporciona esta reforma íntima, a nossa reforma moral, a nossa reforma psíquica, não é? Então, aí está o sentimento do Evangelho, o porquê do Evangelho, o objetivo do Evangelho. Então, o objetivo do Evangelho, recordando, é a nossa transformação moral. O Espiritismo ajuda-nos, através dos nossos mentores, a passarmos por determinadas situações. Então, o Evangelho vai nos embasar, vai nos fortalecer. Vou fazer Evangelho e não vou ter mais provação na minha vida? Não, vou continuar tendo, mas fortalecido. Com certeza. Eu vou aprender a passar por determinadas provações com uma confiança, eu vou aprender a abrir dentro do meu coração a fé, a esperança. Está tudo isso dentro do nosso Evangelho. Então, o Evangelho no lar é isso que ele nos proporciona. Ferramentas para que nós possamos continuar na nossa caminhada, mas amparados pela luz de Jesus. É muito triste nós vermos pessoas que não têm essa crença, que não acreditam em nada. Então, a vida para elas se torna muito pesada. Para nós, espíritas, nós sabemos que nós temos, foi já falado nas lives anteriores, nós estamos num planeta de provas e expiações.
estamos em provas em muitas coisas, expiando alguns defeitos nossos, né? Não adianta nós querermos, quando que nós vamos para o mundo de regeneração? É assim. Então, nós temos que ter dentro de nós, dentro do nosso coração, essas verdades evangélicas, mas senti-las, meditar sobre elas. Então, o Evangelho no Lar vai nos propor, vai nos dar alento e vai nos dar toda a ferramenta para que nós possamos passar pelas provações pelas quais nós viemos. O nosso lar nem sempre é um reduto de espíritos afins. Muitas vezes, dentro do lar, nós temos espíritos com os quais nós nos endividamos em encarnações anteriores. E eles vêm como filhos, como genros, como noras, como filhas, como marido, como esposa. E o Evangelho vai fazer o quê? Vai nos ensinar a aceitar o outro como ele é, a respeitá-los. Nós vamos poder fazer a modificação deles? De jeito nenhum. Cada um tem o seu momento. Mas o importante é que façamos a nossa modificação. Porque fazendo a nossa modificação, seremos exemplo para aquele que está junto de nós. E assim vamos ter vamos ser fortalecidos para aceitarmos aquele irmão que convive conosco e que é tão difícil, que é uma pessoa tão difícil. Então, nós pegamos o Evangelho, e as pessoas que são bem difíceis, elas não querem participar de nada. Então, quando nós fazemos o Evangelho e nós vamos fazer a vibração, nós vamos envolver aquela pessoa em amor. É esse o objetivo. Nós vamos envolver o nosso lar nessa energia de amor, de paz, de refazimento. Se nenhum dos nossos cônjuges, não, o cônjuge ou filho não quiser participar, façamos sozinho. Quando fazemos sozinhos, sempre em voz alta. Por quê? Há espíritos à nossa volta que estão aprendendo conosco, porque nós não podemos nos esquecer que, assim como nós criticamos o outro, achamos que o outro é devedor, nós também somos devedores. Há espíritos que vêm nos cobrar determinadas situações. Arlete, você me ouve? Pessoal, só um minutinho, tá? Que a Arlete teve um problema lá na conexão dela, da internet, e deve voltar em mais breve possível. Só um minutinho, tá ok? Muito obrigado.
Pode continuar, tá? Só libera o áudio, por favor. Desculpe, pessoal, caiu a conexão. Essas são as coisas da tecnologia, não é? Chovendo muito, a internet não está nada bem. Então, continuando, relembrando a vocês a importância que nós fazemos da higienização do nosso lar através da higienização psíquica, a higienização mental, através do Evangelho que nos foi outorgado por Jesus. Então, mais alguma coisa? A duração do Evangelho não deve passar de 30 minutos. É o suficiente. Fazemos o Evangelho, fazemos a nossa... Fazemos a nossa fluidificação da água, fazemos as nossas vibrações. Quando nós fazemos as nossas vibrações no Evangelho, quando nós elevamos o nosso pensamento para essas vibrações, o que acontece? Nós estamos numa escala de elevação de pensamento. Nós estamos conectando diretamente com o plano espiritual, e aí a gente pode fazer a vibração. Sempre começando a vibração para o planeta Terra. Posteriormente, a gente vai fazer para os hospitais, para os presídios, não é? Tem todo um roteiro de vibrações. Então, é muito importante fazer as vibrações durante o Evangelho. Tem uma pessoa, eu estou com uma pessoa doente, está no hospital. Naquele momento da vibração, envolva esta pessoa em luz, em amor, em saúde, em pensamentos de saúde. Eu tive uma desavença muito grande com meu chefe hoje. Estou fazendo evangelho hoje tão contrariado, eu tive uma desavença com meu chefe muito grande. Bom, no momento da vibração, envolva esse teu chefe, a pessoa com a qual você teve a desavença, em amor, envolva em paz, envolva em harmonia. Veja vocês dois se harmonizando. Essa também é uma das finalidades do Evangelho. Vou fluidificar a água, os mentores vêm fluidificar a água. Na hora que nós vamos pedir para a fluidificação da água, pedimos aquilo que nós temos necessidade para o nosso refazimento físico, emocional, espiritual. Não é só para a nossa parte física. Os nossos mentores colocarão naquela água fluidificada tudo aquilo que nós necessitamos. Posso pôr água para fluidificar para o meu filho que está na faculdade, não vai participar? Coloque um copo com água para ele. Peça que aquela água também sirva para ele em tudo aquilo que ele tiver necessidade. Mas eu não quero colocar copo. Posso colocar uma jarra com água? Coloque a jarra com água, os mentores vão ali. Não vai tomar um copo de água de uma vez. O que sobrou ali naquela jarra, você põe para todos, coloque para futuro, numa garrafa, em alguma coisa que todos vão usufruir daquela água futuramente. Então, o Evangelho no Lar, relembrando, é a fonte, a ferramenta que Jesus nos deu para atravessarmos a nossa encarnação com bastante segurança, com bastante amor, com bastante paciência e com bastante entendimento. Então, quando fazemos o Evangelho, vamos deixar de lado um pouco os queixumes, vamos deixar de lado
o azedume. Vamos guardar a nossa fita métrica para não ficarmos no julgamento de ninguém. E assim nós vamos nos conectar aos nossos mentores. Tudo aquilo que eles não puderam nos trazer no momento do Evangelho será nos trazido no momento do nosso desprendimento físico através do nosso sono. Então, seremos tratados. Tudo isso o Evangelho nos proporciona, quando fazemos o Evangelho no lar, o tratamento espiritual. Ah, mas olha, o lar está fechado, eu precisava tanto tomar um passe. No momento do Evangelho, se conecte com o lar. Os nossos mentores irão e te darão um passe. Então, todas as benesses do Evangelho estão aí para nós desfrutarmos dela com a nossa sabedoria, com a nossa calma, com as nossas atitudes renovadas. E assim, eu quero agradecer a presença de todos vocês e convidá-los para fazermos neste momento a nossa reflexão, a nossa vibração da noite. E vamos nos ligando, então, ao nosso Mestre Jesus, diretor espiritual do planeta Terra. Que ele possa envolver todo este planeta em luz, em amor, em paz. Que, envolvendo todos os dirigentes das nações, para que desfrutem dos cargos que estão ocupando em benefício do povo, em benefício daqueles que têm maiores necessidades. Vamos, neste momento, dirigindo o nosso pensamento aos leitos de hospitais, a todos aqueles que estão sofrendo com câncer, com doenças graves, que os nossos amigos espirituais, as correntes médicas, possam levar a cada um lenitivo para as suas dores, acalmando seus sofrimentos, dando coragem a todos para passar pela provação da saúde, para passar pela provação da penúria. Vamos envolvendo todos que estão com a doença do Covid, para que possam ser curados ou no seu corpo físico ou no seu corpo espiritual. Vibremos agora por todos aqueles que nos pedem vibrações, que eles sejam envolvidos em muita luz, em muita paz, em muito amor. Vibremos pelo nosso lar, pelo cantinho que nos foi outorgado pelos nossos amigos espirituais, para que nós possamos continuar na nossa jornada com coragem, com fé e com amor a todos aqueles que habitam conosco. Vibremos pelo nosso lar do amor cristão, por todos que são assistidos naquela casa bendita, que possam receber em seus lares nesta noite as bênçãos dos nossos mentores para seu refazimento físico, moral, que eles possam recolher em seus lares as benesses de um passe espiritual. E assim, Jesus, agradecemos e pedimos que abençoe também os dirigentes da nossa casa, para que dirijam a nossa casa com sabedoria e amor, que a nossa casa continue sendo realmente um lar do amor cristão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome.
Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E não nos deixes perder em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Quero agradecer a presença de vocês e me desculpar pela falha no equipamento. Jesus abençoe a todos e quem quiser participar do nosso evangelho online, fique à vontade, se conecte conosco às segundas-feiras, às 20h30. Nós vamos deixar depois o endereço, a plataforma, para que vocês possam participar. Muito obrigada, fiquem com Deus, uma boa semana a todos. Obrigada.